Esse grande prêmio tem uma particularidade que é o seguinte, essa pista, melhor dizendo, normalmente é melhor largar na terceira colocação do que na primeira. Por quê? Como do grid até a primeira curva são mais ou menos 800 metros, ou seja, tem uma reta muito grande do grid até a curva 1, com isso, os carros que vêm à frente, né, os carros que largam na primeira fila, dão um vácuo muito grande para o carro que vem atrás. E quem largou nesse final de semana na terceira colocação foi quem? Max Verstappen. Então, Verstappen, além de tudo, uma das poucas corridas que ele não larga na pole position, ele largou, por um acaso, numa posição que, para efeitos de corrida, foi uma posição melhor mesmo do que a pole position. Mas a largada, que começou ali mais ou menos tranquila, o que era esperado, aconteceu o Verstappen, como vocês podem ver. Logo após ali, os primeiros metros, ele já coloca a sua Red Bull entre os dois carros da Ferrari, né? O Leclerc está ali do lado esquerdo, o Sainz já ficou um pouquinho ali do lado direito do Verstappen, o Verstappen já com a sua Red Bull entre as duas Ferraris, mas a parte que eu gostaria que vocês prestassem atenção é o seguinte, um pouco mais atrás você tem esses três carros, são Leclerc, Verstappen e Sainz, e logo atrás vocês têm Sérgio Pérez e Daniel Ricciardo. O Pérez já superou o Ricciardo ali também logo nos primeiros metros, né? E o Pérez, que também largou no lado ímpar da pista, né, que é o lado de fora, o lado mais limpo, tem uma aderência melhor, consequentemente também, teoricamente, é para ter uma largada melhor, e o Checo Pérez fez. E o Checo, né, aproveitou muito desse detalhe que eu falei para vocês agora há pouco, que é uma reta muito longa e se aproveitou do vácuo. Olhem só a distância que o Sérgio Pérez está dos três primeiros aí, logo no começo da largada. Já na imagem seguinte, é uma imagem do final da reta, né? A gente vê que o Sérgio Pérez, que se aproveitou muito bem do vácuo, ele fez a seguinte coisa, colocou por fora, né, o Leclerc estava ali tentando se defender do Verstappen, na frente do Leclerc, ali do lado direito, o biquinho do carro do Verstappen, mais ou menos, lado a lado com o Leclerc, um pouquinho para frente, e o Pérez ali mais ou menos alinhado com o Verstappen, um pouquinho à frente do carro do Leclerc. E aí, pessoal, assim, nesse momento, quando você tem três carros lado a lado, no final de uma reta, logo após uma largada, com uma curva mais ou menos fechada, como uma primeira curva, é uma situação meio tensa. É muito difícil isso aí dar certo. Tem como dar certo? Tem como dar certo. Deu certo dessa vez? Não deu certo dessa vez. Eu vou passar aqui as imagens e vocês vão ver o que aconteceu. Chegando mais próximo da curva, mais uma vez da imagem on-board do Leclerc, Sérgio Pérez, ainda quando estava lado a lado com Charles Leclerc, ele decidiu fazer a seguinte coisa. Virou para a direita, como se ele estivesse sozinho no autódromo e teve contato com o carro do Charles Leclerc. Esse contato gerou a seguinte coisa. Antes de mostrar o que gerou esse contato, vou passar aqui para a imagem de fora. Olha só mais uma vez a imagem de fora, né? O Leclerc ali no meio, Max Verstappen do lado interno da pista e o Sérgio Pérez por fora, né? Ele tinha passado ali talvez um pouco menos de meio carro em relação ao Leclerc e já puxou para a direita e ali o contato veio e na sequência da imagem o resultado foi esse aqui. O carro do Leclerc quebrou a asa dianteira, que eu tenho imagem disso daqui a pouco para vocês, mas a parte principal é Sérgio Pérez lutando pelo vice-campeonato no seu grande prêmio local, pista lotada, uma manobra que é difícil, mas ela é possível, mas foi uma manobra muito mal executada pelo piloto mexicano. E aí a gente vê o carro do Sérgio Pérez já voando, por ali ele conseguiu chegar até o box. Quando chegou no box, a equipe viu, e na transmissão já deu para ver, né? Tinha um buraco na lateral do carro do Sérgio Pérez, ou seja, já deu para ver que, obviamente, um carro que decola, assim como decolou o carro do Sérgio Pérez, normalmente não vai aterrissar e não ter nenhum problema. Então, o Sérgio Pérez acabou ficando fora da corrida logo na curva 1, e realmente foi uma pena, principalmente para todas as pessoas que estavam lá dando suporte para o seu herói local, mas Sérgio Pérez, infelizmente para ele, cometeu, ao meu ver, esse erro. E, mais uma vez, essa manobra, por mais que ela seja difícil, ela é possível. E agora eu vou mostrar o que é necessário fazer para essa manobra funcionar. Qual que foi o grande erro do Sérgio Pérez? Vou voltar uma imagem aqui, duas imagens para trás, essa aqui, ó. Quando ele está do lado do Leclerc, ele não pode simplesmente virar para cima do Leclerc como se ele não existisse, porque quando o piloto faz isso, sempre vai acontecer essa sequência. Vai ter um contato, e esse contato, 99% das vezes, gera algum tipo de acidente,
e algum tipo de estrago. O que o piloto tem que fazer para não ter esse contato? No caso e na posição do Sérgio Pérez. O piloto tem que fazer o seguinte, ele está por fora, você tem mais 2 filas de carro do seu lado interno, você só tem uma opção. Ou você contorna por fora, e contornar por fora, sendo o terceiro carro de uma fila, é muito difícil. É muito difícil isso dar certo. E a segunda opção para isso ter uma chance de dar certo é a seguinte, você tem que frear mais tarde do que os carros que estão do seu lado. Isso é difícil? É difícil, mas é possível e principalmente nesse circuito. Por quê? O circuito do México é um circuito pouco utilizado. E qualquer circuito que é pouco utilizado tem a seguinte característica. O traçado, que é a parte onde todos os carros passam o tempo inteiro, gradativamente ele vai ficando cada vez mais limpo e ganhando aderência, e fora do traçado vai ficando fica sempre muito sujo e, consequentemente, com muito menos aderência. E esse circuito ele não é muito utilizado. Então, principalmente no começo dos treinos, a gente viu muita poeira levantando quando os carros passavam. A gente via quando um piloto tirava o carro de trás do outro para efetuar uma manobra de ultrapassagem, qualquer coisa assim, muita poeira levantada. E no traçado ficou limpo e, consequentemente, com muito mais aderência. Ou seja, quando você está na linha de fora, que é a linha onde o Sérgio Pérez estava, que tem muito mais aderência, você tem condições de frear um pouco mais tarde e principalmente quando você tem o melhor carro do grid. E eu vou mostrar aqui para vocês agora um exemplo disso nesse mesmo circuito, há 2 anos atrás, que essa manobra que o Sérgio Pérez fez, a situação foi muito parecida, só que dessa vez deu certo. Bom, aqui na tela para vocês, isso aqui foi em 2021, aquele ano espetacular na disputa entre Max Verstappen e Hamilton, né, pelo título de 2021. E a primeira fila aqui, nesse caso, foi da Mercedes, né, Bottas e Hamilton na primeira fila e Max Verstappen, como vocês podem ver, na segunda fila, largando na terceira colocação ali. Já passando para a imagem seguinte, né, essa imagem, como vocês estão vendo, ela é muito parecida com a imagem inicial da corrida desse ano, né, do Sérgio Pérez ali, muito parecida a posição do Pérez com a posição do Verstappen. O Verstappen um pouquinho ali atrás ainda de uma das Mercedes, que é o Bottas, que está na fila do meio. O Hamilton está do lado interno ali com a outra Mercedes. E o que o Verstappen faz para conseguir chegar nessa primeira curva e sair dela na primeira colocação, mas principalmente sem ter contato com ninguém? É isso aqui que está na tela para vocês. Olha como a hora que os carros freiam, o Verstappen, vou voltar aqui a imagem para vocês para trás. O Verstappen, que estava um pouquinho atrás do Bottas, na frenagem, ele freia ali mais ou menos uns 10 metros mais tarde do que o Bottas e já chega na primeira curva, na frente, tanto de Bottas quanto de Hamilton. Vou voltar aqui a imagem para vocês. Ele estava lado a lado, freou mais tarde, porque ali onde ele está tem mais aderência, a pista está mais limpa, ele pode frear mais tarde do que os carros que estão ali na parte mais suja do circuito. Freou mais tarde, saiu da curva aqui na primeira colocação. Então o Sérgio Pérez realmente, o que ele tentou fazer não é errado, o que ele tentou fazer é arriscado? É arriscado sim, mas eu não acho que o piloto não tem que tentar fazer. Agora, a execução dele foi completamente errada. O que ele tentou, a maneira que ele executou essa manobra, não tinha como dar certo, e o resultado não podia ter sido diferente disso. Na verdade, não é que não poderia ser diferente. Ficou o Sérgio Pérez, poderia ter ficado ele e o Leclerc, poderia ter ficado ele, o Leclerc e o Hamilton. Agora uma coisa que normalmente não vai acontecer nunca quando um piloto joga o carro para cima do outro, que o outro não tem nem como fugir do contato, é bater. E esses carros, como vocês, para quem acompanha a Fórmula 1, vocês sabem o quanto esses carros não são resistentes para esse tipo de contato. Qualquer contatozinho quebra uma asa, quebra uma lateral, e aí é fim de festa, é fim de corrida, mas foi isso que aconteceu com o Sérgio Pérez.